Durante muito tempo, o movimento foi tratado como uma obrigação, algo que você precisa fazer para consertar o corpo, para perder peso, para compensar excessos, para pagar pelo que comeu. Mas o movimento nunca foi criado para isso. O movimento existe antes da estética, antes da performance, antes da balança. O movimento existe como uma linguagem do corpo. Antes mesmo de falarmos, o corpo já se movia. Antes de entendermos regras, o corpo já explorava o espaço. Antes de termos consciência, o corpo já aprendia através do movimento. Mover-se não é um castigo, é uma necessidade biológica. E quando falamos em movimento regular, não estamos falando de intensidade nem de treinos complexos. Estamos falando de algo muito mais simples e muito mais profundo. Estamos falando de uso. Um corpo que é usado responde. Um corpo que não é usado se adapta ao não uso. E essa adaptação acontece em silêncio. Não dói de imediato, não avisa, não chama a atenção. Ela vai se instalando aos poucos. Menos disposição, mais rigidez, mais cansaço, menos confiança no próprio corpo. E muitas vezes a pessoa não percebe que não é a idade, não é o tempo, não é o destino, é a ausência de movimento regular. O corpo humano não foi projetado para picos de esforço isolados, ele foi feito para constância. Pequenos estímulos, repetidos ao longo do tempo, moldam estruturas internas muito mais do que grandes esforços esporádicos. O movimento regular organiza o corpo de dentro para fora. Ele conversa com os músculos, com as articulações, com o sistema nervoso, com os hormônios, com as emoções. Quando o movimento entra na rotina, o corpo começa a entender que ele ainda é necessário, que ele ainda precisa estar funcional, que ele ainda precisa responder. E isso muda tudo. Não porque o corpo vira outro, mas porque ele deixa de entrar em modo de economia. Um corpo parado aprende a poupar. Poupa energia, poupa esforço, poupa movimento. Um corpo em movimento aprende a responder. E esse aprendizado não acontece em um dia, nem em uma semana. Ele acontece na repetição. O grande erro é acreditar que o movimento precisa ser grande para ser eficaz. Mas o que transforma o corpo não é o tamanho do esforço, é a frequência. Caminhar todos os dias muda mais do que correr uma vez por semana. Subir escadas regularmente reorganiza mais o corpo do que um treino intenso isolado. Mover-se ao longo do dia educa mais o sistema nervoso do que uma sessão exaustiva. O movimento regular cria previsibilidade para o corpo, e o corpo gosta de previsibilidade. Quando o corpo sabe que será usado, ele se prepara. Ele melhora a circulação, ele recruta a musculatura, ele ajusta o metabolismo, ele regula o sono, ele estabiliza o humor. Não porque você se esforçou mais, mas porque você apareceu de novo. Movimento regular não é sobre vencer o corpo, é sobre sinalizar presença. É dizer ao corpo, você ainda é importante, você ainda será usado, você ainda faz parte da vida ativa. Muitas pessoas só se movem quando o corpo já está gritando, quando a dor aparece, quando a limitação chega. Mas o movimento regular age antes disso. Ele não espera o colapso, ele sustenta a estrutura. E essa é a grande diferença entre movimento pontual e movimento regular. O pontual tenta resolver um problema. O regular evita que o problema se instale. E isso vale para qualquer fase da vida. Na infância, o movimento constrói base. Na vida adulta, ele mantém função. Na maturidade, ele preserva autonomia. O corpo não precisa de extremos, ele precisa de continuidade. O movimento regular também educa a mente. Um corpo que se move aprende disciplina sem rigidez, aprende constância sem violência, aprende cuidado sem culpa. Ele ensina que não é sobre fazer tudo hoje, é sobre fazer algo sempre. E isso muda a relação com o próprio corpo. O corpo deixa de ser inimigo, deixa de ser um problema a ser resolvido e passa a ser um sistema que precisa de atenção. Quando o movimento entra como hábito, ele deixa de depender de motivação. Porque motivação falha, disciplina rígida quebra, mas rotina sustenta. O movimento regular se encaixa na vida real. Ele não exige perfeição, ele exige compromisso possível. 5 minutos contam, 10 minutos contam, movimentos simples contam, porque o corpo não soma estética, ele soma estímulo. E cada estímulo diz algo ao sistema interno. Você ainda pode, você ainda responde,
você ainda funciona. O movimento regular também ensina paciência. Ele mostra que o corpo não muda na velocidade da ansiedade, mas muda na velocidade da constância. E isso é libertador, porque tira o peso da urgência e coloca o foco no processo. Quando você entende o propósito do movimento, tudo muda. Ele deixa de ser punição, deixa de ser moeda de troca, deixa de ser obrigação estética e passa a ser cuidado estrutural. Movimento não é prêmio, é manutenção. Não é castigo, é linguagem. Não é excesso, é necessidade. E quando o movimento entra como parte da vida e não como exceção, o corpo responde. Talvez lentamente, talvez de forma discreta, mas responde, porque o corpo sempre responde ao que é constante. E essa constância não exige heroísmo, ela exige presença. Estar, mover, repetir. É assim que o corpo se mantém vivo, funcional e disponível para a vida. E é exatamente isso que vamos aprofundar ao longo deste conteúdo. Se na primeira parte nós falamos sobre por que o movimento regular importa, agora é hora de olhar para como ele se manifesta na vida real. Porque o movimento não acontece no discurso, ele acontece no cotidiano. A grande dificuldade das pessoas não é entender que o movimento faz bem. Isso todo mundo sabe. A dificuldade está em incorporar o movimento na vida que já existe, e não na vida idealizada. A maioria das pessoas não vive uma rotina perfeita. Elas vivem cansaço, vivem trabalho, vivem responsabilidades, vivem sobrecarga. E é exatamente por isso que o movimento regular precisa ser realista. Quando o movimento é pensado apenas como treino, ele vira algo externo à vida, algo que compete com o tempo, algo que exige energia extra. Mas quando o movimento é entendido como o uso do corpo ao longo do dia, ele deixa de competir e passa a se integrar. O corpo não reconhece treino, o corpo reconhece estímulo. Levantar da cadeira, caminhar até algum lugar, subir escadas, carregar algo, alongar-se espontaneamente. Tudo isso é movimento. E quando isso se repete, o corpo começa a reorganizar funções que estavam desligadas. Um dos maiores impactos do movimento regular está na regulação do sistema nervoso. Corpos que passam longos períodos sentados entram em estado de alerta constante. O sistema nervoso interpreta a inatividade prolongada como ameaça silenciosa. Isso gera tensão, ansiedade, fadiga mental, dificuldade de relaxar. O movimento regular quebra esse ciclo. Ele informa ao cérebro que o corpo está ativo, capaz, funcional. E isso reduz o estado de alerta crônico. Por isso, muitas pessoas relatam que se sentem melhor antes mesmo de qualquer mudança estética. Dormem melhor, pensam com mais clareza, sentem menos peso emocional. Não é coincidência, é fisiologia. O movimento também reorganiza a relação com o esforço. Corpos que não se movem regularmente passam a perceber qualquer esforço como exagerado. Tudo cansa, tudo pesa. Tudo parece difícil. O movimento regular recalibra essa percepção. O corpo reaprende que o esforço pode existir sem dor excessiva, sem sofrimento, sem colapso. E isso devolve confiança. Confiança no próprio corpo, confiança em se mover, confiança em tentar. Outro ponto essencial é que o movimento regular preserva a autonomia. Autonomia não é correr maratonas, é levantar sozinho, é caminhar sem medo, é subir um degrau sem insegurança, é carregar o próprio corpo pela vida. E essa autonomia não surge do nada, ela é construída todos os dias. Cada vez que o corpo é usado, ele aprende a se sustentar. Quando o movimento some da rotina, a autonomia se perde aos poucos, e muitas pessoas só percebem isso quando já estão limitadas. O movimento regular age antes da perda. Ele sustenta aquilo que muitas vezes só damos valor quando já não temos. Além disso, o movimento muda a relação com a alimentação. Não porque queima calorias, mas porque organiza a percepção corporal. Corpos parados tendem a confundir fome com cansaço, com ansiedade, com estímulo emocional. O movimento ajuda o corpo a diferenciar necessidades. Ele melhora a sensibilidade corporal, a percepção de saciedade, o contato com os sinais internos, e isso cria escolhas mais conscientes, sem radicalismo. Movimento regular também ensina algo muito importante: ritmo. O corpo aprende que existe tempo para agir e tempo para parar, tempo para esforço e tempo para descanso. E isso evita extremos. Pessoas que se movem regularmente tendem a respeitar mais seus limites.
não porque desistiram, mas porque aprenderam a ouvir o corpo. O movimento contínuo cria diálogo, e quando existe diálogo, não existe violência contra o próprio corpo. Outro aspecto pouco falado é que o movimento regular protege a identidade corporal. Muitas pessoas deixam de se reconhecer no próprio corpo com o passar dos anos. Sentem que o corpo não responde, que o corpo não acompanha a vida. O movimento regular reconstrói essa relação. Ele devolve familiaridade, presença, pertencimento. O corpo deixa de ser um estranho. E isso tem impacto direto na autoestima, independentemente do peso ou da forma, porque a autoestima corporal não nasce do espelho, nasce da experiência, de usar o corpo, de sentir o corpo responder, de confiar nele novamente. É importante reforçar: movimento regular não exige perfeição. Haverá dias melhores, dias piores, dias que o corpo responde mais, dias que responde menos, e tudo bem. O corpo não exige constância perfeita. Ele exige continuidade possível. O erro é parar completamente porque um dia falhou, porque a rotina que sustenta não é a intensidade, é o retorno, voltar a se mover. Mesmo que pouco, mesmo que devagar, o corpo reconhece quem volta e responde. Por isso, quando falamos de movimento regular como propósito, estamos falando de algo que atravessa a vida inteira. Não é um projeto de curto prazo, não é um desafio temporário, não é uma fase. É uma relação com o próprio corpo baseada em cuidado, presença e responsabilidade. Movimento não resolve tudo sozinho, mas sem ele quase nada se sustenta. Ele é o fio invisível que mantém o corpo funcional ao longo do tempo. E quando esse fio é cuidado diariamente, o corpo acompanha. Talvez não da forma idealizada, mas da forma real. E isso é saúde de verdade. É isso que o movimento regular oferece. Não promessas, não milagres, mas sustentação. E quando o corpo é sustentado, ele permanece disponível para a vida. No fim, movimento regular não é sobre fazer mais, é sobre continuar. É cuidado diário, é responsabilidade com o próprio corpo, é presença ao longo da vida. Disciplina X. Movimento é saúde estrutural.